Olá, olha nós novamente aqui para meditar a palavra de Deus. E cada vez que lemos o Evangelho, encontramos Jesus. E como receber esta palavra? Como receber Jesus? Deve ser com o coração aberto. A disponibilidade do nosso coração para acolher a palavra do Senhor é muito importante, de modo humilde, com o espírito aberto, para que o nosso Senhor possa reinar no nosso coração, reinar no seu coração, no coração da sua família. Então, Jesus ele veio nesse espírito da humildade, da pobreza, da simplicidade, na ação e na unção do Espírito Santo. Por isso eu quero proclamar o Evangelho de hoje, o Evangelho do dia, e nós vamos meditar um pouquinho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. As obras do Pai, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais
nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, olha só, Jesus continua esclarecendo a polêmica provocada pela cura do doente em dia de sábado. Lembra lá do paralítico? Né? Ele curou, fez aquela cura, eles começaram a perseguir ele. Aí nós vimos no evangelho, no outro evangelho ontem, né, Jesus já começa a dar uma resposta a essa perseguição, e eles, né, ficaram assim mais furiosos com Jesus, porque Jesus falou: meu pai trabalha, eu também trabalho. A coisa pegou. Então o mestre continua defendendo em seu favor. Jesus continua defendendo em seu favor. Ou seja, o pai deu testemunho de mim, o Pai que me enviou, eu ouço a voz do Pai, né? E ele fala até do outro testemunho também dele, que João Batista também deu testemunho de mim, o testemunho foi verdadeiro, né? Ele fala das obras do Pai, que o Pai concedeu a ele, essas obras realizada nele, as obras que realizada em Jesus. Ele fala: as obras que realizada em mim dão testemunho do Pai. A própria Sagrada Escritura dá testemunho de mim. Olha, então contra os seus adversários, Jesus apresenta essas testemunhas que confirmam e também aprovam a sua prática libertadora. Manifesta também, né, que ele veio do Pai. Então, um coração fechado, na verdade, um coração fechado à palavra, um coração que não está aberto à palavra, não vai realmente fazer a experiência do amor de Deus. Né? Um coração fechado ao amor de Deus não consegue se abrir para acolher Jesus Cristo, para acolher a pessoa de Jesus, para acolher o projeto de Jesus. Porque Jesus tem um projeto de vida, e o projeto de Jesus é um projeto de salvação. Então, quando o amor e a verdade de Deus não estão em nós, e quando procuramos, veja bem, né? E quando procuramos a nossa própria glória, e não procuramos a glória de Deus, então fica muito difícil de nós conseguirmos ver a ação de Deus em Jesus. Vamos preferir mais o quê? As trevas do que Jesus, que é a luz, Jesus, que é o caminho, Jesus, que é a verdade. Vamos preferir mais as trevas, porque não estamos com o coração aberto, um coração fechado, às vezes no ódio, né? na autossuficiência, um coração fechado, às vezes na mentira, na falsidade. Esse coração não vai conseguir realmente acolher ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante e é fundamental a escuta da palavra. Todos os dias pegarmos, né, o evangelho do dia e fazermos leitura e deixar Jesus falar. Fala, Senhor, fala que o teu servo escuta. Então, para que nós não ficamos... Veja o caso aqui dos judeus, eram entendidos. Jesus está falando aqui para entendidos, daqueles que entendiam da lei. Só que eles ficaram parados na lei, ficaram parados nos ritos, não conseguiram transcender os ritos. E é lógico, quando paramos nos ritos, não vamos ao essencial, que é
Jesus, reconhecer Jesus que está por detrás desses sinais. Então veja bem, tanto a sua família, também a comunidade, enfim, a sociedade, né, se quiser ser testemunha, uma testemunha fiel de Jesus, terá que assumir a proposta de vida e ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Só assim, somente assim, a fé, né, a nossa fé nos levará a ver em Jesus e também nas pessoas que nos cercam o rosto de Deus. Porque Jesus é a expressão do amor de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. E é interessante nós, nesse olhar, porque assim nesse olhar da fé, nós vamos conseguir realmente ver também no outro um dom de Deus. Ver no outro, né, o rosto de Deus. E Jesus está nos falando isso hoje, Ele está nos ensinando isso hoje. Aliás, Jesus está, com esse evangelho de hoje, está nos interpelando, dizendo assim, olha, sai dessa cegueira tua, né? Sai desse egoísmo, sai desse espírito de ódio, desse espírito de autossuficiência, desse espírito de egoísmo. Jesus está dizendo isso para nós hoje, nesse evangelho, e nos chama a atenção nesse aspecto. Olha, e ao mesmo tempo, Jesus mostra para nós, nesse evangelho de hoje, que se nós buscamos a nossa própria glória, a gente não consegue reconhecê-lo como Filho de Deus. Não conseguimos acolher a sua palavra, não conseguimos acolher o seu projeto de vida e de libertação. Então, aliás, ele fala mais profundo, olha, o amor de Deus não está em vocês, porque vocês não acreditam em mim, vocês não acreditam nem nas minhas obras, vocês não acreditam na minha palavra. Então, nem o amor de Deus está em vocês. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é muito importante, neste momento, à luz desta palavra, nós colocarmos em oração, pedindo a Deus, o nosso Pai, em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nesse tempo da quaresma, nesse tempo quaresmal, tempo de penitência, de conversão, nós possamos estarmos com um coração simples, com um coração humilde, com um coração aberto na simplicidade e na humildade, para acolher a palavra de Jesus. Reconhecer nele o Filho de Deus, reconhecer que ele é a nossa força. Então, por isso é importante reconhecer também na Sagrada Escritura, né, que é o próprio Cristo que nos fala, é o próprio Jesus que está nos falando. Então, que Deus dê muita força para você nesse dia, nesse momento. Se você está enfrentando alguma situação difícil, força, coragem. Jesus é a nossa força. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vai pedindo nesse momento, colocando em oração, colocando a sua vida nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Força, confiança total em Jesus Cristo, porque nele e com ele, por ele é que nós conseguimos vencer todos os obstáculos, nós conseguimos vencer, né, todas as dificuldades. É nele que nós conseguimos também dar testemunho de que realmente ele é o caminho, a verdade e a vida. Peço nesse momento a bênção de Deus a você e toda a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alegria, força, coragem, viu? O Senhor está contigo. Muita força nesse momento.